manter. Por isso fica estabelecido. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado e peço desculpa, entretanto, iniciou a reunião com questões regimentais que já resolvemos entre todos os seus deputados e vamos então começar a nossa audição, que segue por a grelha de tempos, que tem duas rondas. Uma primeira ronda onde a Sra. Secretária de Estado pode e deve apresentar o dispositivo a esta Comissão. Depois, cada grupo parlamentar tem 5 minutos para tecer comentários e colocar questões que entender. A Sra. Secretária de Estado volta a ter 10 a 15 minutos para responder às questões formuladas por todos os seus deputados. E depois, uma segunda ronda, onde os seus deputados que se inscreverem têm 2 minutos para colocar as questões que entenderem e a Sra. Secretária de Estado tem mais 10 a 15 minutos para responder às questões de todos os seus deputados. Dizer que esta reunião é uma reunião mista, temos em presença um deputado por cada grupo parlamentar e temos os outros seus deputados, um pouco por todo o país, via Skype, a participar também da reunião em face das contingências. Por isso, desde já, meu muito obrigado, cumprimentar o Sr. Comandante Operacional e desejar uma boa reunião e, para o efeito, tem a palavra. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Antes de mais, o nosso agradecimento pela oportunidade que nos permite também estar aqui convosco hoje e ajudar, eventualmente, a esclarecer alguma questão mais pertinente sobre o dispositivo especial de combate a incêndios rurais para o presente ano. Eu tenho comigo o Sr. Comandante Operacional Nacional da Autoridade de Emergência e Proteção Civil, o Sr. Brigadeiro-General Duarte Costa, para apoiarem alguma coisa de índole mais operacional que possa vir a ser necessário. E eu começaria por dizer, aproveitando o tempo que me está destinado, que a defesa da floresta contra incêndios é uma prioridade absoluta e inquestionável deste Governo. Nos dias que correm, ninguém pode ter dúvidas sobre o valor incomensurável da nossa floresta. Um património que importa preservar, manter e explorar de forma sustentável e consciente, protegendo de qualquer tipo de ameaças. 2017 foi, e já o temos referido em inúmeras ocasiões, o ano que ninguém queria ter vivido e para as vidas que se perderam não haverá nunca recuperação possível. Temos todos, por isso, o dever de fazer tudo o que está ao nosso alcance para que não tenhamos que voltar a viver cenário semelhante. E essa será a maior honra que poderemos prestar a todos aqueles que pareceram naqueles fatídicos dias de junho e de outubro. Nos últimos 3 anos, traduziram-se assim numa campanha permanente de monitorização, de avaliação, aprendizagem, partilha, de integração de conhecimento técnico e científico e de transformação de um sistema que se pretende cada vez mais integrado, ajustado ao risco, robusto, eficiente, eficaz e resiliente. A resposta que aqui se traduz nas operações de combate aos incêndios é o fim da linha. O limite onde pretendemos ter que chegar cada vez menos. Mas o risco zero não existe e sabemos que, por mais que se invista e se trabalhe nas etapas que estão a montante, nomeadamente na prevenção e na vigilância, iremos sempre ter que responder. E para uma resposta cabal é necessário um trabalho permanente de integração, de convergência de doutrina operacional e de formação. Temos em 2020 11.827 operacionais prontos para esta linha de ação. Destes, 5.660 são bombeiros. Todas estas mulheres e homens, de diferentes fardas, de diferentes forças e serviços, são aqueles que garantirão 24 horas por dia, de norte a sul do nosso país, a melhor resposta possível. A todos eles, bombeiros, sapadores, militares, polícias, guardas nacionais republicanos, a nossa sincera homenagem e agradecimento. Sabemos que poderemos ter dias difíceis pela frente. Sabemos que as alterações climáticas não são um mito. Sabemos que a ocorrência de fenómenos meteorológicos mais extremos poderá gerar condições para que incêndios rurais se propaguem de forma mais violenta, ameaçando não só o património florestal, mas também vidas. E sabemos que os bons resultados dos últimos 2 anos, embora encorajadores, não nos podem deixar nem mais descansados, nem mais tranquilos. Conseguimos diminuir o número anual de ocorrências, o número de grandes incêndios e conseguimos diminuir também os valores da área ardida. Mas esta é uma batalha que não se esgota nestes indicadores, nem na estatística mais favorável de 1 ou 2 anos. Esta é uma batalha que se assume como um desiderato de todo um país e que tem que entrar definitivamente nas nossas vidas, nas nossas rotinas, nas nossas preocupações permanentes e no legado de segurança que queremos para nós próprios, para os nossos filhos e para as próximas gerações. Queremos um sistema cada vez mais oleado, mais pronto para os desafios que são constantes e, sobretudo, passível de gerar tranquilidade e confiança nos portugueses.
Queremos um Portugal protegido dos incêndios rurais graves e esta é a nossa visão. E é para esta visão que estamos afincadamente a trabalhar de forma integrada com todos os parceiros deste sistema, sobretudo com duas áreas muito críticas de atuação. Uma tem a ver com o modificar comportamentos, porque sabemos que a sociedade, os portugueses, têm um papel absolutamente preponderante em toda esta questão e por isso estamos a investir fortemente em diferentes campanhas de sensibilização, nomeadamente debaixo do chapéu da grande campanha Portugal Chama. Mais de 7.000 ações de sensibilização feitas em diversas iniciativas, uma linha de apoio que conta já com mais de 69.000 chamadas recebidas, a possibilidade que temos neste momento de emitir avisos rápidos por SMS para sensibilizar e para alertar as diferentes populações sobre eventuais situações de maior risco. Temos um incremento no patrulhamento e na dissuasão e também na vigilância e estamos a reequipar-nos também com outros mecanismos de apoio para assegurar esta componente absolutamente fundamental que é a vigilância e que nos permite detectar antepadamente incêndios florestais. Estamos também a melhorar, obviamente, a gestão do risco, é uma área absolutamente prioritária, com a inclusão de diferentes upgrades nos sistemas de que dispomos, sobretudo no apoio à decisão operacional. Estamos a reforçar também os números que passam a estar disponíveis em termos dos operacionais disponíveis para garantir a resposta a todo o momento. Estamos a implementar um novo sistema de proximidade na área da proteção civil, que ficou, de alguma forma, prejudicado este ano, fruto da pandemia que estamos a viver e que tem a ver com a implementação do nível regional e do nível sub-regional no âmbito da nova lei orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Desenvolveu-se, enquadrado pela AGIF, diferentes programas de intercâmbio, procurando recolher aquelas que são as melhores práticas de outros países que lidam também com esta problemática e, além de outros projetos na área da investigação e do desenvolvimento que estão em curso e que irão ajudar a enquadrar todo este trabalho. Temos um crescimento perfeitamente visível naquele que tem sido o investimento, quer no combate, quer na prevenção, sobretudo depois de 2017, com aumentos na ordem dos 15 milhões de euros, sobretudo de 2018 para 2019, na globalidade, quer na prevenção, quer na área do combate. E vamos assentar assim este dispositivo para 2020, o DECIR 2020, em três principais linhas de força, procurando sempre esta dicotomia que vai ser um desafio para todos, que é garantir que protegemos a floresta, que combatemos os incêndios rurais, mas que protegemos em simultâneo os operacionais relativamente à probabilidade de contágio do Covid, mitigando eventuais impactos desta situação. Temos que garantir uma permanente vigilância e monitorização de todo o território, permitindo uma detecção o mais precoce possível de todas as ignições, porque são estas detecções precoces que garantem um ataque inicial o mais eficaz possível, assegurando a todo momento aquela que é a articulação com todos os atores do sistema, uma permanente capacidade de comando e controle de todas as ocorrências e ainda o desenvolvimento de uma capacidade cada vez mais robusta de predição, antecipação, análise e apoio operacional. Relativamente àquela que é a redução do risco de contaminação pelo Covid, que é um aspecto absolutamente fundamental este ano, temos vários planos de contingência vigentes já, quer ao nível da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, quer ao nível das forças que integram este dispositivo. A Autoridade Nacional está a ultimar um documento operacional com regras muito específicas para a atuação nos teatros de operação e temos já medidas previstas também para mitigar o impacto da eventual redução de operacionais que possa vir a fazer-se sentir. Neste momento ele ainda não existe, mas obviamente que temos que esperar o melhor, mas preparar-nos para o pior. E se isso acontecer, temos neste momento, sobretudo, 4 grandes medidas pensadas que têm a ver com a rotatividade do dispositivo, com a utilização de forças de redundância, com o balanceamento de meios entre distritos e com o reforço de vigilância às áreas críticas. Nós temos, neste momento, 149 bombeiros afetados pelo Covid, em termos de acumulados, e neste momento a situação atual temos 57 bombeiros afetados. Na sua fase exponencial de maior dimensão, digamos assim, o DECIR conta este ano com 11.827 operacionais,
apoiados por 2.664 veículos e 60 meios aéreos. Isto representa um acréscimo de 3% face aos números de 2019 e um acréscimo de 18% face à média dos últimos anos. Temos vários mecanismos previstos ao nível daquilo que será o apoio de reforço, o apoio em termos de ataque mais ampliado, situações de maior complexidade, num trabalho que envolve as autarquias locais, que envolve, sobretudo, os serviços municipais de proteção civil, mas também as comunidades intermunicipais. Temos até 18 grupos de reforço de diferentes distritos que podem ser, obviamente, balanceados em função do risco, mas também em função das ocorrências que se venham a registar no terreno. Equipas de posto de comando preparadas para ocorrências de maior complexidade, equipas de reconhecimento e avaliação precisamente para a mesma finalidade, cerca de 100 máquinas pesadas inventariadas ao nível local, ao nível concelhio, para apoio à extinção, mas também para apoio à consolidação nas operações de rescaldo, e temos também as Forças Armadas prontas para atuar caso seja necessário. Os números nesta fase são, como já disse, de alguma forma encorajadores. Em 2020 nós temos o melhor ano dos últimos 10, do último decénio, quer em termos do número de ocorrências, quer em termos dos valores da área ardida. Mas volto a sublinhar, isto não nos tranquiliza, pelo contrário, temos a certeza que nos temos que manter vigilantes, atentos e prontos para atuar em qualquer momento, porque o risco zero, lá está, não é nunca garantido e, portanto, a resposta a essa temos a certeza que vai sempre ter que acontecer. Estas são as linhas principais que eu gostaria de frisar neste momento e estou disponível para eventuais questões, Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado também por a contenção no tempo e a clareza da apresentação. Enriqueceu, sem dúvida, o debate que irá prosseguir. E o Sr. Secretário de Estado, Patrício Gaspar, muito obrigado por essa disciplina temporal. Dou então agora a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Joaquim Barreto, do Círculo Eleitoral de Braga, que se junta a nós via Skype. Sr. Deputado, bom dia. Bom dia, Sr. Presidente. O deputado tem a palavra. Bom dia, Sr. Presidente de Braga, Conselho de Cabeceiras de Basto. Cumprimento a si, todas as colegas e os colegas deputados, a Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil, Dra. Patrícia Gaspar, e também o Sr. Comandante Nacional Operacional, o Sr. General José Eduardo Costa. Permitam-me que eu faça de uma forma especial, dado o Sr. General ter também já perdido algum tempo aqui por Cabeceiras de Basto, noutras funções. Nós estamos hoje aqui para a apresentação do dispositivo especial de combate a incêndios rurais para o ano de 2020. E eu queria, antes de entrar propriamente nos comentários ou possíveis perguntas que possa fazer, saudar o Governo, na pessoa da Sra. Secretária de Estado, e saudá-la porque também é a primeira vez que vem à Assembleia da República e para apresentar o dispositivo e, ao mesmo tempo, desejar-lhe as maiores felicidades no desempenho da sua função. Também queria aproveitar este momento, dado que nós vivemos um período difícil, de calamidade e uma situação de emergência, saudá-la e, portanto, apresentar as minhas felicitações ao Governo por todo o trabalho que tem feito com a Covid-19. Tem sido muito importante o trabalho da Proteção Civil aqui no Distrito de Braga, na pessoa do Sr. Comandante Hermenegildo e todas as estruturas que estão ligadas, as pessoas com ele trabalham. Para nós também foi muito importante. Por estes três motivos, uma saudação e um agradecimento à Proteção Civil. Depois, entrando no dispositivo, naquilo que nos foi apresentado, eu posso verificar que, e com satisfação, a floresta continua, e a defesa da floresta contra incêndios continua a ser uma prioridade absoluta do Governo, o que nós devemos realçar e devemos registrar. Depois, também há aqui uma preocupação de, com humildade e com sentido de responsabilidade, procurar aprender com aquilo que foi a dimensão dos incêndios de 2017. E, a partir daí, e digamos assim, dessa preocupação, há uma orientação de continuar a incorporar conhecimento no trabalho que estão a realizar e que se aqui prevê também no dispositivo. Há também de realçar que há aqui uma preocupação de procurar detectar
a detecção, isto é, a parte da prevenção e da vigilância, para que a primeira intervenção seja o mais rápido possível. E é isto que eu também gostaria de dizer, tendo em conta as alterações climáticas, tendo em conta também, procurando reduzir o risco. Quanto ao enquadramento do ECIF, eu gostaria também de referir que esta situação da prevenção, vigilância e combate é muito importante, procurando ter uma estratégia mais integrada, mais holística e mais robustecida. E há uma visão que está associada, que é procurar que Portugal esteja mais protegido dos incêndios rurais, os incêndios mais graves, e que, procurando que todas as entidades, e que são bastantes, que estão no terreno a intervir, procurar que haja uma boa articulação, uma boa coordenação, desde logo a Autoridade Nacional da Proteção Civil, a GNR, as autarquias, os bombeiros e todas as entidades que intervêm no território quando ocorrem os incêndios. Portanto, também saliento isso. Depois, gostaria também de dizer que este dispositivo não teve também em conta aquilo que é o momento que estamos a viver. A Covid-19, procurando ter planos de contingência, como muito bem disse a Sra. Secretária de Estado, para situações de contágio, o que revela prudência e cautela em relação a esta situação também. Quanto ao enquadramento, verifica-se que há aqui uma campanha de sensibilização, de informação, sensibilização, de responsabilização, de motivação junto à opinião pública, no sentido de que todos estejamos atentos e todos sejamos motivados e sensibilizados para evitar os incêndios florestais, porque costuma-se dizer, não se pede desculpa, evita-se, e aqui tenta-se evitar também os incêndios florestais, com esta campanha de Portugal chama. Depois, também é importante, e eu gostaria de salientar, e que a Sra. Secretária de Estado já o fez, e que para nós é motivo de satisfação, é o reforço dos meios, o reforço da capacidade do sistema, que, segundo os dados que nós ouvimos referir, que permite que de 2019 para 2020 haja um reforço destes dados, o que eu não deixo de também salientar com satisfação. Depois, tem-se em conta também que houve uma prorrogação dos prazos de limpeza dos terrenos até 31 de maio. Isto é, nós, como disse a Sra. Secretária de Estado, o número de ignições e o número de incêndios este ano, ainda em 2020, tem sido menor, mas já estão prevenidos, já estão a pressentir que, naturalmente, com este crescimento de vegetação, possa haver também, quando vier o tempo quente, maior possibilidade de ignições e, naturalmente, já prevenidos para um combate mais devagar. Eu estou a terminar, Sr. Presidente. É com gosto que nós registramos este reforço e depois permita-me, só para terminar, que a boa articulação que naturalmente vai haver entre os diferentes ministérios, nomeadamente entre o Ministério da Administração Interna e o Ministério do Ambiente, na situação pós-incêndio, o que não deixa de ser também importante no rescaldo e também na estabilização dos solos após os grandes incêndios. Uma palavra aos sapadores florestais, também o número de equipas que vai estar no terreno também é importante que se tenha isso em conta. E queria, por último, então, deixar aqui uma palavra, Sr. Presidente, é uma palavra para a Sra. Secretária de Estado, para o Sr. Comandante Operacional e neles um agradecimento e também um apreço por todo o trabalho que vai ter que ser feito, com o desejo de um maior sucesso para os bombeiros, para a GNR e para todos os agentes que vão estar no terreno em todo este trabalho de prevenção, de combate aos incêndios florestais, com o desejo, digo, para terminar, do maior sucesso e de que em 2020 tenhamos ainda uma redução do número de ignições. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe. Muito obrigado, Sr. Deputado. E estávamos a ouvi-lo com um som de fundo que é a imensa chuva que cai. Estamos aqui a discutir o dispositivo, mas é naturalmente uma preocupação acrescida, porque haverá com certeza maior matéria combustível. Eu, antes de dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, pedi à Sra. Secretária de Estado, se possível, depois que faça chegar à Comissão, se entender, o documento que apresentou para distribuirmos para os grupos parlamentares. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, em nome do grupo parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado e o Sr. General. Não é a primeira vez que nos encontramos, embora não tenha sido no âmbito da 7ª Comissão, mas da primeira, e, portanto, precisamente sobre a matéria dos incêndios, não do DECIR, que é nesta apresentação. A Sra. Secretária de Estado, como compreende, a preocupação com o combate eficiente e é uma preocupação de todos nós e o sucesso, neste momento, do Governo no combate aos incêndios que são inevitáveis no nosso país, até fruto das alterações climáticas e da orografia, todas as características do nosso terreno, é o sucesso de todos nós e, portanto, o PSD bate-se para que realmente corra o melhor possível e para que exemplos como 2017 e também 2016 e 2018, porque a nossa história, infelizmente, é fértil nestes tristes acontecimentos e tragédias, sejam uma realidade. Dito isto, Sr. Secretário de Estado, no próprio DECIR, eu queria começar por uma afirmação que consta do próprio relatório, porque as circunstâncias às vezes não são as mais fáceis, também as nossas condições de trabalho, que tem a ver não propriamente com o dispositivo, que nós estamos inteiramente, quanto ao dispositivo, há realmente um aumento muito pequeno de 500 efetivos. Os meios aéreos, que são os mais importantes, mantêm-se no geral, embora haja aqui algumas alterações que não são necessariamente de sumenos, nomeadamente, recordar-me-á, no distrito de Viana do Castelo, temos uma alteração dos helicópteros de pesado para ligeiro e, portanto, na prática acabamos por ter aqui uma diminuição do efetivo em termos de meios aéreos, sendo que, nomeadamente, o distrito de Viana do Castelo está em Arcos de Valdevez, é um distrito que faz também parte do Parque Nacional de Peneda Gerês e, portanto, tem um território enormíssimo de cobertura e com uma orografia muito difícil, não sendo os meios aéreos, é impossível mesmo aceder-lhes e, portanto, é com alguma preocupação que temos alguma deslocação destes meios que, na prática, embora os números, olhando para eles, pareçam iguais, não são. Gostava que nos esclarecesse sobre essas transferências de meios. Também há outra situação que nos preocupa, que tem a ver com o facto que está aqui referido no introito do próprio relatório, que tem a ver com as medidas de contingência por força do Covid deste momento que nós vivemos. E era isso precisamente que eu estava a tentar encontrar, e consta aqui do relatório, logo na fase inicial, na página 11, que refere que, considerando os possíveis efeitos da pandemia de Covid-19, as entidades que integram o DECIR deverão garantir a elaboração de planos de contingência para os seus intervenientes, de forma a mitigar os efeitos de um possível contágio decorrentes de combate aos incêndios rurais e, concomitantemente, assegurar a manutenção da respectiva capacidade de resposta. Fim de citação. Sra. Secretária de Estado, tendo em conta o número de efetivos que nós temos, que realmente há aqui um pequeníssimo acréscimo, é com grande preocupação que nós encaramos precisamente estes planos de contingência. Até que ponto é que no terreno nós temos garantia que se traduzam em efetivo real para este combate, quer no combate no sentido de prevenção, em sentido muito lato, quer no sentido da prevenção, que é fundamental, quer para a primeira intervenção, para que sejam imediatamente posto de cobro aos incêndios no momento em que eles surjam. Até que ponto é que nós temos a garantia que este efetivo, de facto, consegue estar simultaneamente no terreno para este trabalho tão importante? Depois, também há mais uma ou duas questões que nos preocupam, nomeadamente, e queria-lhe deixar estas preocupações, porque são de todos nós, o atraso que temos no fogo controlado por força, nomeadamente, ainda ontem que o Sr. Ministro do Ambiente foi falar desta situação no fogo controlado e mesmo nas queimadas autorizadas, tendo em conta todos os constrangimentos que vive neste momento, nomeadamente os corpos dos bombeiros, que não estão a autorizar a que se faça durante o dia inteiro, na maior parte dos municípios, por uma questão de contingência de pessoal. Estamos sempre porque infelizmente nós vemos estes tempos únicos, como nós já falámos noutras ocasiões, a Secretária de Estado, e é com alguma preocupação que vemos o atraso, quer no fogo controlado, quer nas queimadas, e mesmo a capacidade de limpeza dos terrenos fundamentais, quando nós sabemos que desde 2017 o que temos é um aumento de matos e de vegetação espontânea, e mesmo da floresta espontânea, que foi de crescimento espontâneo e, portanto, com uma série de infestantes, e acabamos por ter uma mata ainda mais desordenada do que aquela que tínhamos antes, força dessas circunstâncias. Não podendo nós estar sempre a confiar que o tempo nos ajude, porque oxalá nos ajude também, que alguma coisa pelo menos nos venha a ajudar, não podendo contar com isso, temos atrasos enormíssimos nas limpezas dos terrenos, temos estas contingências com o pessoal, os meios, embora aumentando, não é significativo, há uma espécie de estabilização,
e até que ponto é que vão ser criadas, quer as condições, e volto a insistir consigo, Sr. Secretário de Estado, uma coisa que já várias vezes lhe perguntei, vamos ter soluções novas para as limpezas dos terrenos, para ajudar os proprietários, porque mesmo até 31 de junho, em meios onde as pessoas mais idosas, que é os meios rurais, são aqueles que têm mais dificuldade e têm mais terrenos para proceder à sua limpeza, vamos ter reforço de meios para ajudar aos proprietários a fazê-lo. Sr. Presidente, vou mesmo terminar, porque essa é uma das preocupações muito grandes, porque o território também é pessoas, e é um território onde não há pessoas, e as políticas, sem que elas entram no território, acabam por não nos trazer grande benefício. E, finalmente, Sra. Secretária de Estado, nós gostamos e esperamos que tudo corra bem. O PSD é muito preocupado com esta matéria, como sabe, mas gostava que nos explicasse até que ponto é que está garantidos os meios neste momento de Covid e as contingências estão asseguradas. Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra para o mesmo efeito o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Um primeiro agradecimento à Sra. Secretária de Estado pela disponibilidade para ter vindo apresentar-nos estes dados nesta comissão. A estratégia do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais prevê a criação de um programa de qualificação profissional de proteção civil e eu queria questionar para quando se prevê a publicação deste programa, assim como os seus objetivos e meios a utilizar para os alcançar. O programa de ação que está em falta também do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais ainda não é de conhecimento público. Ele esteve previsto para ser conhecido em março. O Sr. Ministro do Ambiente justificou ontem que esse atraso também tem que ver com a situação pandémica que vivemos, o que é compreensível. Mas queria-lhe questionar se confirma que esse programa de ação irá ser colocado à consulta pública, como foi anunciado pelo Sr. Secretário de Estado, como o Sr. Ministro, aliás, da Administração Interna, o Ministro do Ambiente e a Ministra da Agricultura, a quando do debate sobre o Orçamento do Estado. A 4 de dezembro de 2019 foi conhecido o relatório global da auditoria aos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios e os respectivos planos operacionais municipais da autoria do Tribunal de Contas, onde se constata, entre as suas conclusões, que estes planos serviram essencialmente para suprir uma obrigação legal, em vez de ser garantia para preparar e implementar uma estratégia municipal de defesa da floresta contra incêndios. Aparentemente, muitas das medidas previstas nestes planos não tinham correspondência com os meios disponíveis nem com a realidade do território em causa. Conclusões no mesmo sentido foram tiradas pelo Observatório Técnico Independente, que, por acaso, publicou um relatório também em dezembro de 2019, onde os investigadores verificaram que as metas estabelecidas no Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, onde se enquadram os planos municipais, falharam sistematicamente entre 2006 e 2019 e que, incompreensivelmente, as linhas de ação para atingir esses objetivos nunca se adaptaram a essa realidade. Segundo dados do ICNF do passado mês de março, dos 308 concelhos, atualmente 151 têm planos municipais de defesa da floresta contra incêndios aprovados no período a que se refere esse relatório do Tribunal de Contas, entre 2014 e 2016. É exemplo, por exemplo, do Concelho de Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, só para dar alguns exemplos de concelhos que foram muito afetados em 2017 pelos incêndios. Em 2019 houve um grande incêndio já em Mação, que tem um plano municipal de defesa da floresta contra incêndios datado de 2015, mas a atual legislação prevê uma terceira geração destes planos municipais que resultam de legislação de 2018. Portanto, a pergunta que quero colocar é de que forma está o Ministério a assegurar a monitorização e a implementação dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios,
de forma a que a situação relatada pelo Tribunal de Contas neste período não se volte a repetir nesta nova geração que está agora a ser implementada. Segundo o despacho do Secretário de Estado das Florestas de 2018, que suporta também esta terceira geração de planos municipais, é objetivo destes planos a monitorização através da elaboração do relatório anual pelo município, a apresentar à Comissão Municipal de Defesa da Floresta, que, por sua vez, deve remeter até 31 de janeiro esses relatórios de acompanhamento ao ICNF. Alguns municípios, atualmente, já têm em funcionamento um plano de terceira geração, aprovado em meados de 2018, é o caso de Arganil, Condeixa Nova, Alijó, Mursa, alguns deles com grandes incêndios de 2019. Assim, estes municípios já colocaram à prova os seus planos municipais de defesa da floresta contra incêndios durante o ano 2019 e estiveram obrigados a produzir relatório de monitorização até ao passado mês de janeiro. Venho assim colocar à Sra. Secretária de Estado as perguntas que o Sr. Presidente do ICNF não respondeu ontem a este respeito. Se a Sra. Secretária de Estado está em condições de nos responder se os relatórios de monitorização anual foram produzidos pelos municípios que já têm esta terceira geração, quantos e quais os municípios produziram este relatório referente ao ano de 2019 dentro do prazo estabelecido, que avaliação faz o Governo do primeiro ano de aplicação dos planos municipais de terceira geração e, no seu entendimento, por que motivo, 2 anos após a publicação da legislação, ainda só 24% dos municípios responderam a esta exigência dos planos de terceira geração. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra para continuar nas questões e comentários a tecer à disposição da Sra. Secretária de Estado, o Grupo Parlamentar do PCP e o Deputado João Dias. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, Sr. General, que acompanha a equipa, e agradecer os esclarecimentos já aqui nos foram prestados. Eu, de facto, também partilhamos de alguns deles que nos aqui trouxe, nomeadamente a importância da estratégia de vigilância, nomeadamente também aquilo que tem a ver com a proteção e a defesa em termos de segurança dos operacionais, mas quero começar por falar em concreto do combate. Naturalmente que é a partir do cenário de combate que nos preocupa neste momento, tendo em consideração a presença da Sra. Secretária de Estado, até achamos que devemos partir de um cenário pessimista para depois termos resultados otimistas. Esta é a nossa perspectiva e, nesse sentido, quero perguntar como é que está planeada a segurança, em concreto, a segurança dos operacionais envolvidos nesta situação, tendo em consideração a situação de Covid-19 que nós temos. Depois, desde logo, também questionar como é que está considerada o relacionamento entre as diversas corporações de bombeiros no terreno. Ou seja, tendo em consideração aquilo que é o envolvimento de diversas corporações de bombeiros, muitas das vezes em cenários de grandes incêndios, como é que está planeado esse relacionamento e a coordenação. Também no tocante é que nós temos a consciência de que nada poderá ser como nos anos anteriores. Aliás, tem que ser precisamente diferente daquilo que foi nos anos anteriores, nomeadamente no que tem a ver com a alimentação, com as dormidas, com a higiene pessoal, com as áreas de descanso dos operacionais. Portanto, como é que está também em termos daquilo que são as normas ou procedimentos ou planos de contingência a ser feito. Depois, uma questão relacionada com os equipamentos de proteção individual. Quem é que paga na situação da ocorrência e dos incêndios e do combate, quem é que paga estes equipamentos? Depois também, e relacionado até com os equipamentos de proteção individual específicos para espaços rurais, nós temos informação de que há 2 anos que o resultado do concurso da ANEPC, que já lançou para a aquisição de equipamento, que foi lançado, nós não sabemos
qual é esse resultado e está-se a aguardar. Gostaria também que houvesse aqui uma resposta para estes equipamentos em espaços rurais, em espaços naturais, que são muito importantes. Ainda relativamente à segurança, falar aqui dos operacionais envolvidos nos meios aéreos. Eu vou falar em concreto até dos meios aéreos por helicópteros e ir buscando aqueles que mais conheço, nomeadamente o que tem a ver com os helicópteros médios, da categoria média. Há um conjunto de exigências que são feitas para todos os pilotos, nomeadamente o que tem a ver com, por exemplo, o critério do número de horas, que só são aceitos, por exemplo, pilotos para os helicópteros médios com horas superior a 1000 horas de voo. Portanto, são precisos muitos anos e muito treino para se ter estas condições e estas características. O que leva a que, apesar de haver pilotos, não há assim tantos pilotos disponíveis para poder operacionar as aeronaves e até, como sabem, muitos dos pilotos têm 67, 68 anos de idade e que utilizam estas aeronaves. Temos um dispositivo, salvo erro, e corrija-me se estou errado, de 12 helicópteros médios que estão nos centros de meios aéreos. Teremos 3 pilotos por cada centro de meios aéreos. Quando do ATI, portanto do ataque inicial, são utilizados em Portugal, é um piloto, só se for um espanhol, mas em Portugal é um piloto que é utilizado, com mais 5 a 8 homens da GNR. Não nos podemos esquecer que estes GNRs fazem em alternância JIPs e patrulhamento, portanto também mais expostos, e a questão que lhe faço, Sra. Secretária de Estado, é: se houver a contaminação de um homem destes, nós podemos inviabilizar um centro de meios aéreos que tem um envolvimento de 30 elementos, aproximadamente. Portanto, a questão que lhe faço é: que medidas é que estão a ser tomadas? Vamos separar equipas, vamos isolá-las no próprio centro de meios aéreos, vão passar a ser o ataque, o ATI, ou seja, apenas iniciando o voo logo para o combate e sem levar os homens da GNR que irão por transporte terrestre. Como é que vai ser feito esse isolamento para que haja aqui um maior controle? Relativamente àquilo que é as dificuldades financeiras das associações de bombeiros. Já lhe questionei numa outra ocasião, mas volto a questionar. São subejamente conhecidas as dificuldades e agora, pela envolvência que os bombeiros têm no DECIR, quero-lhe perguntar para quando é que será divulgada a diretiva financeira de compensação das associações de bombeiros, porque os bombeiros estão mesmo numa situação complicada. Está previsto aumento de verbas agora nesta situação e em termos de uma situação que é muito importante, que é a rapidez e a agilização destes pagamentos, porque os bombeiros não têm, as associações não têm verba suficiente para pagar aos seus elementos, nem para pagar até mesmo oficinas e reparações, adiantar, não têm condições para esse adiantamento. Por isso quero-lhe perguntar muito claramente, para terminar, Sr. Presidente, que resposta é que há aqui em termos de poder haver aqui um apoio direcionado e específico em termos financeiros para as corporações de bombeiros e associações de bombeiros. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, não havendo inscrições de outros grupos parlamentares, o PAN, e tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Hoje, sim, presencialmente. Muito obrigado. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, dizer que não pude estar desde o início porque estive numa audição na Comissão de Cultura. Cumprimentar todos os presentes, a Sra. Secretária de Estado, os senhores e as senhoras deputadas. Relativamente à questão que nos traz aqui hoje, realmente a prevenção e o combate aos incêndios assume uma importância muito grande no nosso país, especialmente nesta fase em que estamos a chegar àquela que é conhecida pela época dos incêndios. Obviamente que a Covid-19 não pode representar aqui um subterfúgio para que descuremos este vetor, sob pena de virmos a ter uma catástrofe como outras que já tivemos no nosso país. Queria-lhe perguntar relativamente à limpeza dos terrenos. A Sra. Secretária de Estado, numa audição que ocorreu no dia 16 de abril, falou da possibilidade de existirem novos ajustes no modelo de prevenção e combate aos incêndios florestais à medida da evolução da pandemia da Covid-19.
Atendendo a essa circunstância, gostaria de lhe perguntar quais foram as condições criadas para que as pessoas cumprissem a obrigação da limpeza dos respectivos terrenos. Nomeadamente, é conhecido que uma das causas das pessoas não cumprirem a legislação tem que ver com o facto de não terem capacidade económica e financeira, portanto, para cumprir, para proceder ao pedido da limpeza ou eles próprios terem condições de o fazer, pelo que lhe pergunto se há algum plano gizado pelo Governo para contornar este facto. Como pensa o Governo pugnar pelo cumprimento da lei e, consequentemente, assegurar a limpeza dos terrenos, sendo que existem pessoas que se encontram altamente limitadas e em situação de grande vulnerabilidade e que não terão como cumprir os prazos? Não sei se nos sabe indicar quantos autos de contraordenação foram levantados até ao momento e como está a ser feita a coordenação entre a Administração Central e as autarquias relativamente aos trabalhos de gestão do combustível. Gostaria também de lhe perguntar se foram adotados novos ajustes no modelo da prevenção e combate aos incêndios florestais em virtude da pandemia e, se sim, quais é que foram. Em 2019, os números foram substancialmente melhores, tendo Portugal beneficiado de condições climatéricas não tão rigorosas quanto os anos anteriores, conjugado com o reforço do dispositivo especial de combate a incêndios rurais. Da recente reunião que juntou o Primeiro-Ministro e o Conselho de Coordenação da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, saiu a informação que haverá um reforço da vigilância face aos incêndios florestais, com 7 mil elementos no terreno e a aquisição de mais 12 drones, com um raio de ação de 100 km. Estas informações foram transmitidas pelo Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. Sublinhamos que o reforço de meios se afigura como absolutamente essencial, uma vez que vários especialistas têm alertado para a parca aposta na vigilância, na detecção e combate precoce das ignições, pelo que lhe pergunto se vamos este ano ter medidas complementares, comparando com anos transactos, que fortalecem o plano de prevenção e combate já existentes. Relativamente à integração de guardas florestais e reforço do dispositivo de sapadores florestais. Como é mencionado no TSID, assistiremos ao regresso dos guardas florestais. O documento fala em 155 novos guardas. Gostaria de lhe perguntar se tem alguma informação relativamente a este tema, se já foram integrados, portanto, estes 155 novos guardas florestais, que tarefas lhe serão atribuídas. Recentemente também o Ministro da Administração Interna abordou o tema do reforço significativo do dispositivo de sapadores florestais. Não sei se nos poderá informar quantos elementos foi reforçado este dispositivo, como foram distribuídos ou se ainda não foi reforçado e se tem alguma previsão relativamente a isto. A última questão que lhe queria colocar tem a ver com uma notícia difundida ontem pelo Expresso que dá conta do facto da Proteção Civil ter estado sem registro público de incêndios desde novembro. Ora, o Sistema de Informação ao Público sobre Incêndios Rurais não tem qualquer registro de incêndios rurais, apenas queimadas desde o dia 15 de novembro. No primeiro fim de semana de maio, com a chegada de temperaturas mais elevadas, um incêndio lavrou durante algumas horas no concelho de Vila do Bispo, havendo sido combatido por cerca de 7 dezenas de bombeiros e um helicóptero. Este dado não foi inscrito no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil em tempo real, havendo apenas surgido na segunda-feira, dia 4, já como estando em fase de vigilância. Este terá sido um dos incêndios rurais que não foi registado para o público desde 15 de novembro, data em que o Sistema de Informação apresenta como último registro um incêndio que deflagrou em Lagoa. Gostaria de saber se a Sra. Secretária de Estado tem alguma informação que nos possa esclarecer relativamente a esta matéria e para já é tudo. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. E não há mais intervenções nesta primeira ronda, fica assim concluída e a Sra. Secretária de Estado tem agora a palavra de 10 a 15 minutos para responder às questões e aos comentários formulados pelos Srs. Deputados dos diversos grupos parlamentares. Se entender dividir o tempo com o Sr. General ou se precisamente está à vontade e pode dispor desse tempo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelas questões colocadas. Eu não vou responder questão a questão, porque até há algumas que se sobrepõem, ou melhor, que se complementam, e, portanto, irei distribuir a minha intervenção aqui pelos diferentes temas que foram abordados. Ora bem, relativamente àquilo que é a contingência Covid, obviamente, como eu disse na minha intervenção inicial, nós não nos podemos dar ao luxo, diria eu, de querer
apenas combater os incêndios, preocupar-nos apenas com o combate aos incêndios, menosprezando todo um risco que neste momento é por demais evidente e ao qual não podemos expor, obviamente, os nossos operacionais. Temos noção que o risco existe, temos noção desde o início que esta situação se revelou, temos noção que neste momento, como também disse, não há ainda um grau de afetação que nos possa fazer prever que vai haver um decréscimo substancial na disponibilidade dos operacionais. O que estamos a fazer é a trabalhar para garantir que nos locais onde estes operacionais vão estar a trabalhar, que se reduz a mitigação do risco. E como é que se reduz, aliás, que se reduz a probabilidade de contaminação. Portanto, estamos a tentar mitigar o risco. Por via do quê? Por via da implementação dos diferentes planos de contingência que estão previstos quer nas instalações físicas onde estas pessoas estão no dia-a-dia, nos corpos de bombeiros, nos CMAs que vão ser, os centros de meios aéreos que vão ser objeto também de planos de contingência próprios, e eu deixarei depois o Sr. Comandante Operacional também elaborar um pouco nesta questão, porque é um trabalho que está a ser feito pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Temos pensadas todas as áreas, que eu diria, todos os momentos críticos desta operação, que não é tanto na operação em si do combate ao incêndio, porque estamos a falar numa operação ao ar livre, onde os bombeiros e os operacionais estão devidamente protegidos, é nos momentos de convívio mais físico, ou seja, no transporte, na permanência, como referiu o Sr. Deputado, na permanência nas zonas de descanso, nas zonas de alimentação, os próprios postos de comando operacionais, que normalmente são instalados em veículos de pequena dimensão e que este ano vão ter que, para os quais este ano vamos ter que ter, obviamente, medidas alternativas e locais alternativos. Para quê? Para garantir que, de facto, este contágio não se faz, reduzindo ao máximo esta probabilidade. E, portanto, estamos a trabalhar nos diferentes momentos desta operação para garantir que o Covid, que está entre nós neste momento, não se transforma efetivamente numa segunda emergência dentro do DECIR, ou seja, ela já é uma emergência com a qual estamos a lidar, é dos maiores desafios com os quais, eu diria, a nossa sociedade está a confrontar ao longo dos últimos anos, mas, portanto, queremos, de alguma forma, tentar ao máximo compatibilizar aquilo que é a função do combate aos incêndios com a redução do risco de contágio. E temos que ter, obviamente, medidas alternativas e medidas de resposta caso este plano ou estes diferentes planos possam falhar e caso se venha efetivamente a registar algum contágio ou operacionais que possam vir a ficar infectados pelo vírus. E isto pode acontecer no contexto de trabalho, mas também pode acontecer fora do contexto de trabalho e, portanto, é algo que nós temos que considerar. E, portanto, é aí que entram as outras medidas que têm a ver com o balanceamento de meios entre zonas dos diferentes pontos do país, que têm a ver com a utilização de outras forças que possam estar mais resguardadas. Posso-vos dar um exemplo. Imaginem que há uma equipa do GIPS, da GNR, que não consegue assegurar um CMA. Nós temos equipas da Força Especial de Proteção Civil que durante anos asseguraram também esta função e que podem, em termos supletivos, assumir essa missão pontualmente, obviamente. E portanto, é neste conjunto de detalhes que está assente, eu diria, a estratégia de mitigação do risco Covid no âmbito do DECIR, mas não vou entrar mais em pormenores, porque o Sr. Comandante Nacional poderá fazê-lo de forma até mais detalhada. Relativamente àquilo que tem a ver com a distribuição dos meios aéreos e com a distribuição do dispositivo, de facto, o aumento, estamos a falar de 3% de aumento face aos números do ano passado, ainda assim, eu diria, não é mau de todo. Estamos a falar de um aumento de 18% face aos últimos anos. Aqui, quando a comparação é feita de uma forma mais dilatada, assume uma maior expressão. Mas este dispositivo e a distribuição deste dispositivo, Sra. Deputada, é, este ano, como é sempre, feita de uma forma absolutamente flexível, ou seja, todas as informações que estão nesta diretiva são informações indicativas, são aquelas que nós temos e são aquelas que estarão no terreno em circunstâncias normais. Ou seja, isto não invalida a distribuição, este pré-posicionamento a que se refere, não invalida que, imagine, uma semana em que o risco, a avaliação do risco, no Distrito de Viana do Castelo, para referir aquele que usou, se venha a revelar mais gravosa, não significa que, ao nível da decisão operacional, os meios pré-posicionados naquele distrito não venham a ser reforçados, aliás, como de resto já se fez por inúmeras ocasiões no passado. Eu dou-lhe um exemplo concreto.
2013 ou 2014, choveu durante 15 dias seguidos no distrito de Viana do Castelo, precisamente aquele que referiu. Os 2 helicópteros de ataque inicial que estavam pré-posicionados nesse distrito saíram e foram temporariamente pré-posicionados nos distritos mais a sul. E, portanto, essa informação que nós temos nestas grelhas são indicativas, porque temos que ter um planeamento de base, não podemos estar a trabalhar apenas no dia-a-dia e, portanto, o Sr. Comandante Operacional Nacional tem toda a prerrogativa de, a todo momento, balancear e alterar o pré-posicionamento destes meios em função daquele que é o risco que diariamente é avaliado, quer pelo IPMA, quer pelas estruturas do ICNF, em sede também do Núcleo de Apoio à Decisão para Incêndios Rurais, que está há 2 anos a funcionar no âmbito do Comando Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Relativamente à outra vertente que foi muito falada aqui, que tem a ver com a questão da vigilância, a questão que é a etapa, diria, a montante das operações de combate. E este ano, eu diria se calhar até mais do que nos anos anteriores, a vigilância, uma vigilância mais apertada, uma vigilância mais incisiva, pode efetivamente ser a chave para, eu diria, um combate mais eficaz. Porque sabemos que, podendo haver efetivamente algum impacto do Covid nos meios que temos disponíveis no terreno, o reforço da vigilância é uma estratégia também alternativa e de compensação a esta situação. E, portanto, nós temos, neste momento, já 77 postos de vigia em funcionamento em todo o país, que constituem a rede primária de vigilância. Estamos no processo de aquisição dos 12 drones que o Sr. Ministro do Ambiente já referiu também. Temos os meios terrestres de vigilância, que incluem não só os meios dos sapadores florestais, mas no limite todos aqueles que estão no terreno e que, na posição que têm em determinado momento, contribuem para este esforço de vigilância. E queremos garantir que, efetivamente, temos todas as áreas, sobretudo as mais críticas e, sobretudo, nos períodos de maior risco, devidamente vigiadas, devidamente monitorizadas, para que a intervenção se possa fazer da melhor forma possível. Isto entronca também, obviamente, com a questão das limpezas. Nós temos neste momento um conjunto de 1.114 freguesias identificadas como freguesias prioritárias. Dessas freguesias foi feito um trabalho ainda mais aturado que nos permite saber que neste momento temos, destas prioritárias, temos 238 freguesias com risco acrescido devido ao interface urbano-florestal e é sobre estas também que vamos ter que incidir mais o nosso esforço de vigilância e o nosso esforço de intervenção preventiva ao nível das limpezas e já lá vou com mais detalhe. Temos ainda a acrescentar a estas 442 outras freguesias que estão em zonas menos vigiadas devido à rede dos postos de vigia e, portanto, é aí também que vamos incidir todo o nosso esforço. As limpezas do terreno foi prorrogado o prazo, precisamente porque temos consciência que, se já nos anos anteriores nem sempre este trabalho é fácil, este ano ele vai ser mais desafiante, eu diria, e o trabalho que a GNR está a fazer no terreno vai permitir, e já está a permitir, identificar, sobretudo nestas zonas mais críticas, eventuais atrasos, onde, das duas uma, ou as câmaras municipais tenham que se substituir aos privados que não o consigam fazer, e no limite das situações ainda mais críticas em que essa intervenção possa não ser feita, obviamente terá que ser o Estado Central a encontrar mecanismos para garantir que nessas áreas as coisas correm da melhor forma possível e que os terrenos são devidamente limpos. Neste momento a GNR detectou já 23.932 situações de incumprimento que foram transmitidas às respectivas autarquias e tem já 330 contra-ordenações levantadas. Eu volto a frisar uma coisa que já disse aqui neste fórum, que é a lógica desta intervenção não é a lógica da coima, nem é a lógica da multa, embora elas existam, é um mecanismo de fiscalização que tem que se manter, como aliás o Sr. Ministro do Ambiente ontem também já referiu. Agora, não é essa a nossa lógica. A lógica é a lógica da sensibilização, a lógica da prevenção, a lógica de antecipar situações críticas antes que as ocorrências ocorram, passo o pleonasmo, e por forma a garantir que a nossa intervenção é feita atempadamente e da melhor forma possível. Relativamente às questões que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda me colocou sobre aspectos que não são, como compreenderá, da minha tutela, portanto, relativamente aos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, nós sabemos que, de facto, a malha não é homogénea em todo o país. O Sr. Presidente do ICNF já teve a oportunidade de falar sobre isto, o Sr. Ministro do Ambiente também, e, portanto, não seria institucionalmente cordial da minha parte estar a entrar por áreas que eu não tutelo. Eu posso deixar-lhe, obviamente, uma garantia. Essa é da minha área e posso deixá-la com toda a segurança.
com plano ou sem plano, não haverá município que fique deixado para trás em matéria de combate aos incêndios florestais. E, portanto, não menosprezando a importância que o plano tem, que estes planos têm, que todo o processo de planeamento, que às vezes é muito mais útil e muito mais eficaz do que o documento final propriamente dito, e eu disse isto várias vezes no passado, até nas minhas anteriores funções, muitas das vezes o processo que conduz ao plano é muito mais útil do que o próprio plano. Mas, portanto, com plano ou sem plano, não haverá um único município, não haverá um incêndio florestal que fique por apagar e eu diria que não será essa contingência que irá dificultar as operações nem a articulação dos diferentes agentes no terreno, porque esta faz-se todos os dias, em todos os municípios, quer ao nível local, quer ao nível dos comandos distritais de operações do socorro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e, portanto, nós temos a garantia de que, ao nosso nível, eventuais situações menos cumpridoras que estejam a montante não influenciarão aquilo que são as operações nem a proteção da floresta relativamente aos incêndios rurais. Falou também o Sr. Deputado na questão do novo plano de formação, falou no plano de ação que está a ser feito no quadro do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Obviamente que essa é a nossa atenção, é discutir o plano de ação, é garantir que aquilo que vai entrar de uma forma mais desfasada no tempo, contrariamente àquela que era a nossa intenção. Fomos todos, o mundo foi surpreendido pela pandemia e eu acho que aqui teria sido uma tremenda irresponsabilidade da nossa parte mantermos-nos cegamente, eu diria, agarrados a determinados planos que podem, sem prejuízo de maior, ser dilatados no tempo e retomaremos todo este trabalho, obviamente, a seguir à fase mais crítica dos incêndios. Poderá ser em setembro, poderá ser em outubro. Eu já vi incêndios em novembro e, portanto, vamos esperar que isso não aconteça, mas poderá acontecer e, portanto, esse será o momento em que iremos retomar todos estes trabalhos e garantir que aquilo que está planeado não só é discutido, como é também depois aprovado e devidamente implementado. Relativamente aos apoios aos corpos de bombeiros levantados pelo Sr. Deputado João Dias, dizer-lhe que foi hoje assinada por mim a diretiva financeira para o ano de 2020. Ela consagra um apoio de um aumento de 8% nos valores diários que serão abonados aos bombeiros que integram as diferentes equipas de combate e temos também um aumento de 10% nos valores disponíveis para as despesas com alimentação. Este documento foi elaborado em estreita articulação, discussão e aturado debate com a Liga dos Bombeiros Portugueses e foi obviamente trabalhado com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Além deste documento que é absolutamente fundamental para a questão do DECIR, mas a diretiva financeira não se esgota no DECIR, ela prevê mecanismos e a forma como os pagamentos são feitos para os demais dispositivos da autoridade, designadamente o dispositivo integrado de operações de proteção e socorro, que é o mais vasto, e também o dispositivo de intervenção na Serra da Estrela. Portanto, eu diria em suma, penso que, só para terminar, dizer à Sra. Deputada Cristina Rodrigues que, relativamente aos guardas florestais que já estão devidamente integrados na Guarda Nacional Republicana, eles irão, obviamente, cumprir com as missões que o Sr. Comandante-Geral assim determinar no quadro que são as competências que estão previstas para estas funções. Relativamente ao registro dos incêndios no site, houve um problema informático, puro e simples, que dificultou o sincronismo entre aquela que é a base de dados operacional da autoridade, que é o SAD, o Sistema de Apoio à Decisão Operacional, e o interface que permite a exportação desses dados para o site público. Estávamos num período de inverno, esta falha não foi de imediato identificada a partir do momento em que foi corrigida, está a funcionar e, portanto, a estatística mantém-se disponível e nada foi apagado dos registros. Eu deixaria o restante tempo, que é pouco, ao Sr. Comandante Operacional Nacional para eventuais detalhes mais operacionais. Muito obrigado, Sr. Comandante Operacional. Tem a palavra por pouco tempo. Muito bem, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Antes de mais, muito bom dia. Agradeço imenso esta oportunidade. Relativamente às questões da mitigação e da distribuição dos meios aéreos, dizer em muito pouco tempo que os resultados que tivemos até agora da utilização de todos os agentes de proteção civil que ocorreram continuadamente durante este processo da Covid-19 deu-nos o ensejo de termos muito bons resultados relativamente à proteção e
e diríamos que o dispositivo está quase na sua totalidade em condições de poder ser utilizado, resultado do esforço que esses agentes assim tiveram. Não vale a pena nós dizermos que com os planos conseguimos tudo. Nós temos 2 pilares fundamentais para esta questão da mitigação. Uma assenta em planos e no próprio grupo que nós no Centro de Coordenação Operacional Nacional temos 2 vezes por semana a decorrer com elementos da DGS, dos vários agentes de proteção civil, da Liga de Bombeiros, mas isto é precisamente a parte dos planos, mas depois temos que passar estes planos para a parte operacional. E a parte operacional é feita com a inclusão destes planos e daquilo que foi discutido a este nível com as entidades até de saúde para as instruções operacionais que divulgamos fundamentalmente a todas as entidades. E essas instruções operacionais, consubstanciadas com várias capacidades que estamos a dotar a nossa estrutura, garante-nos que não dizendo que não vai haver problemas, ao mínimo minimizar os problemas que podemos adver. Como distribuindo a própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil já adquiriu mais contentores para os próprios, por exemplo, para os meios do CMA, para fazer a separação entre pilotos, equipas de pilotos e equipas que vão fazer o próprio combate, ou outras equipas que estejam dentro dos CMAs, precisamente para evitar esse contacto. Espaços alargados nos edifícios, alugados novas zonas de edifícios, portanto, o espaço entre as pessoas aumentado, com indicação expressa dos 2 metros por pessoa, a divisão das forças em grupos. Em vez de termos tudo agrupado num determinado grupo ou em brigadas, estamos a descobrir locais e estamos à procura de locais para dividir essas forças por diversos locais, para se uma parte da força infectar, não invalidar toda a própria força. Medidas de proteção adicionais, como recorrendo para além das que são aquelas capacidades que as forças têm da sua autoprópria proteção, relativamente ao equipamento que usam, mais redundante ainda, utilizar, por exemplo, debaixo da cógula, poder utilizar uma máscara cirúrgica que rapidamente se tira quando se sai de uma zona de confinamento. Tem que concluir, General. Desculpe, para concluir, tem que concluir. E pronto, relativamente aos meios aéreos, eu diria que eles são, na realidade, no mesmo número, mas com maior capacidade. A filosofia mudou de há 2 anos para cá, tentámos em 2018, consolidámos em 2019, temos uma filosofia de utilizar inclusivamente meios médios e pesados logo no ataque inicial, e então trocamos alguns meios ligeiros para meios pesados, e por isso é que a capacidade é maior, e diria que em Arcos de Valdevez está um médio e não um ligeiro, e portanto esse médio estará... Muito obrigado, muito obrigado. Tem mesmo que concluir, até porque vamos iniciar uma segunda ronda, onde é dado 2 minutos a cada Sr. Deputado, e depois novamente é dada a palavra ao Sr. Secretário de Estado, que alguma questão que tenha ficado por responder, pode-se aproveitar esse tempo precisamente para o efeito. E já tenho as inscrições. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Sr. Deputado Francisco Rocha, para iniciar esta segunda ronda, na qual serei... Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sr. Conac. Não devemos ter mesmo ilusões. O risco estrutural persiste e as alterações climáticas acentuam-no a cada instante. Por isso devemos resistir sempre à tentação de fazer uma avaliação métrica do sistema de proteção civil, dos respectivos meios e dos recursos. Resistir à extrapolação fácil da aritmética dos meios. Conta e conta muito a estratégia e o planeamento. Por isso aquilo que nos deve importar é a melhoria contínua do sistema, em fazer com que ele se torne cada vez mais aprendente, mais resiliente e melhor preparado para a maior amplitude de eventos a que está potencialmente sujeito. Estas mudanças levam o seu tempo e exigem de todos uma mobilização e um compromisso sem precedentes. Portugal chama e nenhum de nós deve faltar essa chamada. Por isso, gostaria de saudar a Sra. Secretária de Estado pela decisão de localizar em Vila Real o Comando Regional Norte da ANEPC. E, ao mesmo tempo, também perceber qual o ponto de situação da concretização desta parceria virtuosa entre a Câmara Municipal de Vila Real e o MAI, no que toca à construção do novo Centro de Proteção Civil. Como sabe, esta infraestrutura dotará a região de uma reforçada capacidade operacional e pedia, por isso, encarecidamente que advogasse esta causa para que rapidamente a mesma possa ser concretizada. Depois também chamar a atenção de que o Altâmica possui a maior mancha contínua de pinheiro bravo na Península Ibérica e, portanto, chamar a atenção de que a dotação de meios suficientes do CMA de Vidago e de Ribeira de Pena
se revelam de primordial importância e, portanto, pedia também uma atenção muito especial a isso. Por último, sublinhar uma questão que tem sido recorrente e pedia mais uma vez à senhora Secretária de Estado que explicasse de que maneira este DECIR valoriza o papel dos corpos de bombeiros e, ao mesmo tempo, que passos é que dá naquela virtuosa integração destes 3 pilares que são a fórmula para este sucesso: a prevenção, a vigilância e o combate. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento à Sra. Secretária de Estado, Sr. General, Comandante da Proteção Civil. Ouvi com muita atenção aquilo que disseram, aquilo que alguns colegas também apresentaram, embora tenha estado ao mesmo tempo noutra reunião da Comissão de Ambiente e não tive a oportunidade de ouvir todas as intervenções. No entanto, e até porque algumas das questões que quero colocar não foram ontem respondidas quando a audiência ao Sr. Presidente do ICNF e também do Sr. Ministro do Ambiente, gostaria, se possível, Sra. Secretária de Estado, de ter resposta para algumas delas que me parecem, de alguma forma, importantes para o sistema. E começava pela necessária articulação, penso eu, entre o Plano Nacional de Gestão Integrada dos Fogos Rurais e o Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais. Aliás, eu não sou especialista na matéria, mas não vejo outra forma de conceber o dispositivo senão a partir do Plano Nacional de Gestão Integrada dos Fogos Rurais. E estando só ainda discutido e apresentada a estratégia, não havendo ainda planos de ação para o território, eu pergunto à Sra. Secretária de Estado se não haverá dificuldades acrescidas, dificuldades importantes, portanto, na implementação do dispositivo no terreno. Depois, queria pegar naquilo que a Sra. Secretária disse relativamente à modificação de comportamentos. De facto, é importante que haja muito material de divulgação, ações de sensibilização, linhas telefónicas de apoio, portanto, todo esse dispositivo que a Sra. Secretária de Estado apresentou, mas falou-se anteriormente em modificação e produção de nova legislação relativamente a esta matéria. Para quando, Sra. Secretária de Estado? Sabe-nos dizer? Depois também nos disse que este foi o melhor ano, ou tem sido até agora, o melhor ano em número de ocorrências. Claro, convenhamos que o tempo também tem, de alguma forma, facilitado, não é, e ajudado. Mas a este propósito, e pus também esta questão que não foi respondida, a Sra. Secretária de Estado não acha ou não julga necessário alterar a legislação que determina e portanto, que regulamenta as limpezas das vias de comunicação, das aldeias, e adaptá-la, portanto, ao clima. Tem que concluir, Sr. Deputado. Termino já, Sr. Presidente. É que limpar até 15 de março significa que se tem que limpar novamente em abril e em maio, com os custos acrescidos que os proprietários não têm, as autarquias também não. E uma última, mesmo muito rápido, é a questão da formação dos bombeiros e das outras entidades no terreno. Portanto, sabemos que a Escola Nacional de Bombeiros não dá resposta. Senhora Secretária de Estado, não acha necessário, portanto, alargar esta formação a outras entidades acreditadas no terreno, nomeadamente o ensino superior ou o ensino secundário? Obrigado. Porque mandar jovens cadetes sem formação para o combate ao fogo é extraordinariamente Muito obrigado, perigoso. Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu mesmo concluo. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, a melhoria da capacidade de resposta do nosso
dispositivo nacional não depende apenas do reforço de meios humanos e tecnológicos, depende também muito da capacidade de melhoria de sua articulação e da alocação correta desses meios. E é por isso que é muito relevante que tenhamos a avaliação do que se passou, do que aconteceu no passado, para melhorarmos as situações futuras sempre. E espero que, no âmbito do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, se venham a conseguir melhorias substanciais nesse aspecto, e aguardo, por isso, o programa de ação para melhor compreender o que se pretende fazer. Mas também como medidas de melhoria de eficiência, existem outras questões que se podem colocar, como, por exemplo, a tomada de decisões que permitam reforçar a alocação dos nossos meios em períodos noturnos, períodos em que temperaturas e umidades são mais favoráveis à nossa ação para combater os incêndios, e queria questionar sobre, nesse sentido, se estamos a tomar medidas para esse reforço. Por outro lado, também na gestão de faixas na gestão de combustíveis, tenho assistido a muitas medidas, a aplicação de ações de forma bastante cega, que nas áreas onde é necessário fazer as ditas limpezas, são feitas limpezas indiscriminadamente, onde se corta o que é suposto cortar e o que não é suposto cortar, e isto demonstra alguma falta de formação e de capacidade dos operacionais que estão no terreno. E uma das consequências que isto tem é que, se nós não soubermos fazer essa seleção do ponto de vista prático, abrimos espaço ao crescimento das plantas invasoras nestas zonas que supostamente são de maior resguardo, e, portanto, pioramos a situação em vez de melhorarmos se essa intervenção não for feita com critérios técnicos, e, portanto, quero deixar esse alerta de que é necessário tomar medidas a esse nível também. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, gerindo as desistências, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PST. Eu vou gerindo consoante as inscrições e as desistências. Eu já segui, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Presidente. Era só uma ou duas questões que na primeira ronda acabei por não ter oportunidade. Relativamente à falta de registro de incêndios no site, de facto, o Sr. Secretário de Estado, apesar das explicações que aqui nos deu, é com alguma preocupação que vemos que possa ter passado um período tão longo sem que a situação tenha sido debelada. Porque desde novembro, que era o último registro, 15 de novembro, que tínhamos o último registro, até passaram meses até que a situação fosse resolvida, e, portanto, esperemos que essa situação, para o bem de todos e da clareza da informação em tempo real, não volte a repetir-se. Outra das preocupações, que era essa que me fez vir aqui questioná-la a segunda vez, tem a ver com as equipas de intervenção permanente dos corpos de bombeiros. Estas equipas de intervenção permanente são fundamentais. No entanto, o ano passado, Sra. Secretária de Estado, parámos imensas vezes com situações dos bombeiros nos contactarem ao Grupo Parlamentar do PSD, que nos levou inclusive a questionar várias vezes sobre esse assunto, relativamente à pontualidade dos pagamentos destas equipas já fora do período agora, uma palavra que é uma coisa horrível, do período de primeira ataque. Acontece que eles iam sendo pagados à medida que se ia insistindo, e tínhamos estas corporações, estes corpos, estas equipas a não serem pagas em tempo útil, e, portanto, se está desta vez previsto para que não se repitam estas situações destas equipas que são deslocalizadas, que são equipas especiais e, portanto, que não tenham quase de mendigar ao Governo o pagamento mês após mês, que era isso que estava a acontecer o ano passado. Também quanto a estas equipas, normalmente, como sabe, as condições em que elas estão alojadas são aquelas condições normais de camarata, com os equipamentos normais. Para este ano, os corpos de bombeiros têm condições de receber estas equipas de acordo com os distanciamentos que é necessário manter. E vou acabar, Sr. Presidente, só com mais uma preocupação. O PSD já questionou o Governo relativamente aos EPIs para os corpos de bombeiros e para o INEM, e gostávamos de saber se está garantido os equipamentos de proteção individual para todos os corpos, nomeadamente para este
período que se aproxima, até porque o que nós temos vindo a saber, para além de doações, é que os equipamentos que estão a ser distribuídos são muitos, são minguantes de facto, e este ano precisamos de condições muito especiais e de reforços especiais e esperemos que estejam garantidos. Vão estar garantidos para que haja a segurança de todos os intervenientes no terreno para o combate aos incêndios, porque os incêndios são uma inevitabilidade, infelizmente, para todos nós. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado e agradeço com certeza a benevolência que tive para com o tempo disponibilizado. Muito obrigado. Tem agora então a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, fico satisfeito que tenha assinado ontem a diretiva financeira relativamente a... Hoje. Hoje. Pronto, foi hoje. É fresquinha. Está fresquinha, mas também não tem tenho naturalmente conhecimento. A bênção do 13 No de momento maio. não tenho conhecimento, irei informar-me se ela corresponde àquilo que são as expectativas dos interessados. Qualquer das formas, fiz de uma questão inicial, tinha a ver com quem é que paga os equipamentos de proteção individual, nomeadamente tendo em consideração o que é acrescido na situação de Covid, e gostaria de saber também a situação do concurso da NEPC relativamente aos equipamentos para os espaços rurais. Quero-lhe fazer aqui uma questão quanto ao regulamento do sistema de planeamento civil de emergência, porque ele já está aprovado na Generalidade e no Conselho de Ministros e nós não sabemos quando é que se prevê a conclusão deste regulamento de planeamento civil de emergência. Relativamente à Escola Nacional de Bombeiros, também tenho uma preocupação, tendo até em consideração o Plano Nacional de Qualificação que a AGIF está a preparar, mas qual vai ser o futuro e o enquadramento da Escola Nacional de Bombeiros e que resposta é que ela vai dar, quer neste Plano Nacional de Qualificação, quer também no que respeita às questões formação dos próprios bombeiros. E quero-lhe deixar aqui, é mais uma preocupação, não é propriamente não venho aqui trazer lições nenhumas para ninguém, mas quanto à distribuição dos meios aéreos e à otimização dos meios aéreos. Nós temos diversas manchas florestais no nosso país, que importa estarmos muito atentos e ter resposta para elas. Algumas delas não têm uma resposta em termos de primeiro ataque, do ataque da ATI, mesmo também em termos de ataque ampliado, como outras regiões do país, isso é reconhecido. Eu vou-lhe dar o exemplo da Serra d'Ossa, que é uma serra que se localiza em vários concelhos alentejanos, Borbas, Tremoz e Vila Viçosa. É um autêntico barril de pólvora. Neste momento, se ocorrer um incêndio nesta serra, nesta mancha florestal, e outras manchas florestais existem, e digo-lhe que o Alentejo tem também alguma riqueza nesse aspecto, um helicóptero demora 20 minutos a lá chegar, atuando num período de 1h15, precisa de mais 20 minutos para vir reabastecer e voltar novamente, outros 20 minutos, 40 minutos para voltar novamente. O que é que eu lhe queria dizer? Há condições para pequenos heliportos com tanques de combustível de 10 mil litros, não tendo helicópteros sediados, mas permitindo ser um apoio. Então vou-lhe dizer, neste caso da Serra d'Ossa, temos Tremoz, fica a 5 minutos, em vez de ficar a 20, um reabastecimento ficará a 10 minutos, em vez de ficar a 40 minutos. Temos também a situação do Alandroal, temos a situação até de Moura, vários sítios. Eu vou concluir, Sr. Presidente, isto é importante. E nós aqui criaríamos uma rede de pequenos heliportos com abastecimento de combustível que permitia uma resposta que otimizava e melhorava e potenciava estes meios aéreos, cobrindo todos os cantinhos do nosso país. Não é aqui uma sugestão, mas é uma análise séria e objetiva e que nós temos condições para responder. Muito obrigado. Para concluir. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, José Manuel Carpinteira. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sr. Secretário de Estado e a Sr. General. A Sra. Secretária de Estado já referiu aqui que a defesa da floresta contra incêndios continua a ser uma prioridade do Governo, apostando numa abordagem integrada de prevenção, de vigilância e de combate, e que não vai haver uma redução dos meios humanos para o combate aos incêndios, apesar da pandemia, que pode trazer algumas limitações nas tarefas de prevenção e de combate. Bem, a questão que eu quero colocar à Sra. Secretária de Estado é sobre o dispositivo previsto para o Alto Minho. Verifica-se que no Alto Minho a redução de meios aéreos, como já aqui foi referido, mediante a substituição de 2 helicópteros ligeiros por um helicóptero médio.
A Sra. Secretária de Estado já aqui, enfim, justificou, mas entendemos que esta alteração pode não ser a mais adequada ao nível de eficácia, visto que uma das características das ocorrências nestes territórios de montanha é o de vários fogos em simultâneo. Se, por um lado, a existência de apenas de um helicóptero reduz a capacidade de intervenção, por outro lado, a sua tipologia também não será mais adequada quando comparada com os helicópteros ligeiros, uma vez que exigem mais tempo para o arranque e necessitam de espaços maiores para aterrarem. É ainda salientar que a intervenção dos meios terrestres em zonas montanhosas, como é o caso do território do Parque Nacional da Peneda Gerês, se vê dificultada pelos acessos e pelo relevo. Logo, os meios aéreos ligeiros permitiriam uma melhor resposta aos incêndios neste território. Esta alteração poderá condicionar a resposta do dispositivo distrital de incêndios no Alto Minho. Recordando que no contexto nacional este distrito é o que apresenta menor número de meios disponíveis no que respeita à disponibilidade de bombeiros voluntários, apesar de um ligeiro acréscimo este ano, para muitas ocorrências que existem no Alto Minho. Com a agravante situação pandémica do Covid-19, que poderá ainda limitar muito mais a resposta aos incêndios florestais, e como sabemos, este ano existe uma grande acumulação de vegetação, o que aumentará o risco. São apenas algumas preocupações sobre o sítio de Viana do Castelo. No entanto, para terminar, gostaria de perguntar à Sra. Secretária de Estado, tendo em conta as preocupações referidas, se o Governo estaria disponível para alocar um grupo de forças especiais de proteção civil, os conhecidos canarinhos, no sítio de Viana do Castelo, de forma permanente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, de uma forma muito breve, o DECIR refere que, pela sua importância, o Parque Nacional de Peneda Gerês, possuidor de características únicas do ponto de vista da sua fauna e flora, continuará a ser objeto de um plano de operações específico que articulará um dispositivo conjunto de defesa da floresta contra incêndios nos domínios da vigilância e da primeira intervenção. Gostaria de lhe perguntar quais são as especificidades do plano de operações relativas ao Parque Nacional da Peneda Gerês. Gostaria também de lhe perguntar, na audição de dia 16 de abril, a Sra. Secretária de Estado abordou o tema da compra de maquinaria pesada para ajuda na prevenção e combate aos incêndios, adiantando que a aquisição destes equipamentos representa uma prioridade. Gostava de lhe perguntar se consegue quantificar o número de máquinas pesadas adquiridas ou em vias de aquisição para a prevenção e combate aos incêndios deste verão. Estas máquinas servem fundamentalmente para a abertura de faixas e limpezas de terrenos, pergunto-lhe, e quais as funções em específico que pretende realmente dar a este tipo de maquinaria. É só, obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra para concluir esta ronda o Sr. Deputado Santinho Pacheco, que se junta a nós, no Círculo Eleitoral da Guarda. Sr. Deputado. Muito obrigado. E continuo, pelos vistos, sem vídeo. Sim, mas aceitamos esta dificuldade técnica. Como o importante é ouvi-lo. Olha, desconto-me, mas é os 10 segundos. Desconto-me, mas é os 10 segundos que já passaram. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Sra. Secretária de Estado, Sr. Comandante Nacional, falar de fogos florestais ou da gestão integrada de fogos rurais com os enormes especialistas que temos perante nós, como é o caso da Sra. Secretária de Estado, é no mínimo um atrevimento do que eu peço desde já desculpa. Com a devida vénia e não indo o sapateiro além da chinela, permita-me, no entanto, que enquanto deputado eleito por um distrito de alto risco, como é a Guarda há muitas décadas, basta ler a Lei A Neve de Ferreira de Castro e lá temos os aspectos da luta dos pastores contra os serviços florestais e os primeiros, talvez o primeiro incendiário a soldo para deitar o fogo às matas de manteigas, tal era a raiva dos pastores contra a invasão da floresta na Serra da Estrela. É um distrito cada vez mais despovoado e com as antigas áreas agrícolas todos os dias a engrossar as áreas de mato ou abandono, invadidas por infestantes que reforçam o combustível disponível para os grandes incêndios do verão ou então no outono, nas queimadas agrícolas e do pastoreio. Preocupa-me a diminuição de voluntários que fragilizam os corpos de bombeiros e faz que o combate aos fogos rurais
possa ser posto em causa devido à falta de homens e mulheres nas associações humanitárias. Daí que me permita deixar-lhe algumas questões. Como está a ser encarado o problema da falta de recursos humanos dos bombeiros, precisamente nos territórios onde eles são mais carenciados e onde existem os maiores fogos todos os anos? Com os mesmos voluntários que estão na primeira linha do combate ao Covid, no transporte de doentes e nas missões de saúde pública, como é que vamos conseguir tirar ainda mais dos bombeiros que são, ao fim e ao cabo, pau para toda a colher? E duas questões muito ligeiras no final. A instalação da guarda da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR tem conhecimento de qual ponto da situação? Finalmente, aeródromo de Ceia e alterações face a 2019. Alguma novidade no dispositivo para 2020? Muito boa sorte, Sra. Secretária de Estado, e que tudo lhe corra bem, porque se lhe correr bem correrá bem a todos. Sr. Deputado, peço desculpa, mas a última questão que colocou não foi perceptível. A questão da GNR. Importa-se de repetir, Sr. Deputado? Sim, a instalação na Guarda, está previsto instalar na Guarda a Unidade de Emergência, Proteção e Socorro da GNR. Se há alguma novidade quanto a isso, qual o ponto de situação? Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, eu. Então está concluída esta segunda e última ronda, que contou com a intervenção de 8 senhores deputados, e a Sra. Secretária de Estado tem agora o mesmo tempo para responder às questões que foram colocadas aos seus deputados. A Sra. Secretária de Estado, Patrícia Gaspar, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou acelerar para garantir que, efetivamente, consigo responder como se pretende a todas as questões, porque estas agora já foram um bocadinho mais específicas e vai ser mais difícil agrupar. Respondendo ao Sr. Deputado Francisco Rocha, dizer o seguinte. Efetivamente, a nossa intenção é instalar o Comando Regional Norte no distrito de Vila Real, em concreto no Concelho de Vila Real. Portanto, essa é uma decisão que está tomada, porque nos pareceu ser uma decisão consentânea e que faria sentido face à região que temos ali em causa. Esta instalação passará a ser feita portanto, durante o último trimestre deste ano, nas instalações que neste momento existem ou noutras que possam vir a ter que ser, digamos, colocadas no local ou arranjadas no local para que este comando possa ser instalado. Porque, como sabe, há um projeto em curso para a construção de um novo Centro Municipal, diria, de Proteção Civil, que abarca não só as capacidades de proteção civil, mas também ao nível do Centro de Meios Aéreos, portanto, toda a envolvente ali naquela zona. Este processo sofreu um revés processual, portanto, que fugiu completamente ao nosso controle e que teve a ver com as propostas que foram apresentadas e que ficaram além do orçamento disponível e, portanto, nós estamos no processo de revisão dos termos deste protocolo, dos termos do projeto. É mais um dos projetos que ficou, eu diria, muito prejudicado devido à questão do Covid, mas que estamos neste momento a recuperar para tentar acelerar ao máximo e garantir que se mantém o projeto e que não se perde nada do que estava previsto até aqui. Dizer-lhe que toda a integração dos 3 pilares, prevenção, vigilância, fiscalização e, obviamente, a última linha, que é o combate, irá funcionar como sempre funcionou até agora, sendo que os bombeiros são, como temos referido várias vezes, sem dúvida nenhuma a espinha dorsal deste sistema. São aqueles que estão mais próximos, são aqueles que têm uma rede mais, diria, mais próxima das ocorrências e têm aqui um papel absolutamente crucial e crítico no sistema que nós procuramos valorizar de todas as formas que estão ao nosso alcance. Temos noção que, por vezes, existem situações que eu diria que poderão não ser tão claras em determinados momentos, mas que não restem dúvidas que, da nossa parte, toda a homenagem que possa ser prestada ao trabalho que é feito diariamente, e não só no âmbito do combate aos incêndios florestais, aos bombeiros portugueses, será sempre muito justa e muito oportuna. Relativamente ao Sr. Deputado do PSD, João Marques, dizer-lhe que o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais é, eu diria, a terceira fase de um programa de transformação que vem sendo feito desde 2017, portanto, sobretudo em 2018,
que está, eu diria que teve uma aprovação prévia, que já está consubstanciada, mas que agora irá ser informado, não só pelo plano de ação, mas pela estratégia e por toda uma outra série de documentos que vão dar sustento a este plano. O DECIR este ano ainda será o DECIR ao abrigo daquilo que seria, diria eu, os parâmetros que até aqui têm vindo a regular as operações de combate aos incêndios rurais. Obviamente que temos tido uma aproximação muito forte àquelas que são as prioridades que têm vindo a ser identificadas, as lições aprendidas com o passado. Temos uma diretiva única de prevenção e combate que verte também para esta questão do dispositivo e, portanto, eu diria que a filosofia de transformação está presente já neste novo documento, embora aquilo que sejam as linhas mais operacionais, mais práticas, irão ser, eu diria, implementadas, se calhar, mais tarde no tempo, também fruto, mais um caso que ficou, eu diria, um pouco mais atrasado, fruto desta questão do Covid. Sr. Deputado, permita-me que lhe diga que é a minha profunda convicção que os comportamentos não se mudam por legislação. Os comportamentos mudam-se com muita insistência, mudam-se às vezes com maus exemplos ou com oportunidades menos agradáveis pelas quais passamos. Eu não tenho dúvida em afirmar que os portugueses aprenderam muito. Temos todos hoje em dia uma sensibilidade para esta questão e uma disponibilidade para esta questão que se calhar há 10 anos atrás não existia. E, portanto, eu diria até que a redução do número de ocorrências que temos tido nos últimos anos é muito fruto desta consciência que a sociedade portuguesa ganhou da defesa e da proteção da floresta contra incêndios. Não tenho dúvida... Diga? Não percebi, Sr. Deputado. Eu não sei onde é que vai buscar essa ilação, mas não estou certa que ela esteja muito segura, mas portanto, permita-me só concluir, o número de ocorrências não tem a ver, obviamente, com o que ardeu nos outros anos. Isso garanto-lhe que não tem. Agora, relativamente à Escola Nacional de Bombeiros e à formação e ao facto de andarem, sua expressão, cadetes a combater incêndios, isso não acontece. Sr. Deputado, não acontece. Este ano abriu-se uma exceção, fruto também da questão do Covid, em que se vai permitir que bombeiros estagiários que já tenham completado toda a sua formação de ingresso na carreira de bombeiro possam integrar as equipas de combate aos incêndios florestais. É a única exceção. Não há cadetes nas equipas operacionais. A Escola Nacional de Bombeiros ministra todos os anos centenas, eu diria se calhar milhares de horas de formação aos bombeiros voluntários e não só porque ministra formação também a outros setores da nossa sociedade. Agora, tem feito um papel, eu diria, muito positivo naquilo que é a formação dos corpos de bombeiros ao longo dos últimos anos. Tem dificuldades, claro que sim, como todas as instituições hoje em dia têm as suas dificuldades. Portanto, permita-me que lhe diga que é a nossa intenção rever o modelo da Escola Nacional de Bombeiros, não porque esteja mal, mas porque achamos que pode ficar melhor. E parte dessa estratégia passa, sem dúvida, e como referiu também, por uma aproximação mais, eu diria, mais premente à comunidade científica, às instituições de investigação técnica e investigação científica, à academia, porque queremos, sobretudo, robustecer esta formação que é dada aos bombeiros portugueses e, portanto, eu diria que aí há um alinhamento daquilo que tem vindo a ser feito. Relativamente àquela que é a atuação dos corpos de bombeiros e do dispositivo na janela temporal noturna, se é que eu percebi bem a questão que foi colocada, faz parte da nossa doutrina, sobretudo há muitos anos. A noite, efetivamente, configura muitas vezes uma enorme janela de oportunidade para agarrar, como se costuma dizer, os incêndios rurais. Temos meios para o poder fazer, menos os meios aéreos, que esses, por uma questão de segurança, obviamente, não operam no período noturno. Mas temos outros meios, como os drones, por exemplo, como meios de reconhecimento e avaliação, quer nossos, quer também da própria Força Aérea, que esses sim podem intervir no plano noturno para recolher imagens, para recolher informação que vão apoiar decisivamente aquilo que é depois a atuação no terreno. Posso lhe dizer uma experiência pessoal minha em Monchique, no incêndio de 2018, em que foi precisamente essa excelente informação que muitas vezes é recolhida durante o período da noite que permitiu ir adequando a estratégia no terreno e conseguir resolver aquele incêndio extremamente complicado. O Sr. Deputado Emílio Cerqueira já não está, mas eu não
não posso deixar de responder às questões que colocou. A questão do site e o atraso que houve, ou o tempo que houve na resolução do problema de sincronismo entre uma base de dados e um site no inverno, e que estamos a falar do número de ocorrências de incêndios rurais, objetivamente é uma situação que não tem qualquer impacto, a informação está lá, está disponível, é uma questão técnica, pode voltar a acontecer, obviamente se voltar a acontecer teremos que a resolver, porque não há sistemas tecnológicos que não falhem. Relativamente ao apoio aos corpos de bombeiros para se confrontarem, e sobretudo nas as bases de apoio logística, as BAL, que muitas das vezes servem de apoio às movimentações que fazemos de grupos de reforço de um ponto a outro do país, está também previsto na nova diretiva financeira que possa haver uma comparticipação pelas despesas que vão surgir fruto desta adaptação. Eu, relativamente às questões da Serra d'Ossa e que o Sr. Deputado João Dias colocou, vou deixar então, se calhar, o Sr. Comandante Nacional responder, da mesma forma as questões do Alto Minho e as dúvidas operacionais sobre o empenhamento de meios aéreos. Relativamente à Sra. Deputada Cristina Rodrigues e às questões que colocou, o plano operacional para a Peneda Gerês mantém-se, obviamente, e, portanto, mantém-se, eu diria, inalterado relativamente àquilo que são as boas práticas e os bons exemplos que temos dos anos anteriores, em que a situação na Peneda Gerês tem sido, eu diria, de alguma forma positiva, porque não temos tido ocorrências de maior. E, por fim, queria agradecer as palavras do Sr. Deputado que me dirigiu, a mim e ao Sr. Comandante Nacional, Santinho Pacheco, peço desculpa, é com toda a humildade que aqui estamos, eu acho que falo por nós os dois, e é de facto um gosto de poder partilhar estas informações e ter este debate que eu acho que é bastante construtivo com todos vós e, portanto, relativamente às questões que colocou, efetivamente nós temos um problema de desertificação dos espaços mais interiores, temos falta de pessoas no interior do país, a valorização do interior é também uma das prioridades deste Governo. São estratégias, são medidas que não dão frutos no curto prazo, dão frutos no longo prazo. Ao nível daquilo que é o impacto que esta situação tem, e tem, obviamente, tem que ter nos corpos de bombeiros, ela passa, e a nossa estratégia passa, obviamente, por uma crescente profissionalização do setor. Estamos cada vez mais a alargar a rede de equipas de intervenção permanente, equipas estas que são pagas por uma parceria entre as câmaras municipais e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Estamos a ultimar a implementação das últimas equipas para garantir que todos os concelhos têm, os concelhos que queiram, os municípios que queiram, onde haja esta disponibilidade, que possam ter uma equipa destas, para passarmos para a segunda fase deste projeto, que é a implementação das segundas equipas nos mesmos concelhos, assim haja disponibilidade para o fazermos e, portanto, penso que a estratégia terá que passar um pouco por aqui. O projeto de instalação da Unidade de Emergência e Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana da Guarda está numa fase de implementação, eu diria que está muito bem encaminhado e estamos convencidos que poderemos ter novidades até ao final do ano. E resguardava estes últimos minutos ao Sr. Comandante Nacional para poder responder a estas questões que foram colocadas de índole mais operacional. Sr. Comandante Nacional, General, muito pouco a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, caros deputados. Queria só referir na questão da Serra d'Ossa. A Serra d'Ossa é, na realidade, uma das maiores preocupações que eu tenho com o Comandante Nacional. E o estudo dos últimos anos naquilo que nos fez, não só para a questão da Serra d'Ossa, mas também para a questão do Alto Tâmega, foi que eu gostaria de ter uma malha muito mais dispersa de meios aéreos, mas a mim contrataram-me e deram-me esta missão para eu cumprir com aquilo que tenho. E aquilo que tenho são os meios que me são postos à disposição pelo meu país e é com esses que eu tenho que viver. E, portanto, o que é que nós tivemos que fazer? Muito planeamento, estar constantemente a monitorizar aquilo que são as condições de perigo e as cartas de risco para qualquer momento. Aliás, não é despreciando a situação que, para particularmente na Serra d'Ossa, a questão de termos 2 bombardeiros médios permanentemente no dispositivo em Beja é por causa da questão da Serra d'Ossa, é por causa da questão de todo o Alentejo, mas temos 2 bombardeiros médios que rapidamente conseguem chegar é aquilo que é possível fazer com o dispositivo que temos. Os meios não são infinitos, temos uma rede de 60 meios aéreos que são disponíveis e, mesmo assim, esses 60 meios aéreos representam um encargo para o Estado suficientemente grande para eu ter que viver neste momento com aqueles que tenho. Gostaria de ter mais, Sr. Deputado, não tenho, portanto, optei por
capacitar as zonas de maior risco, como na questão do Alto Tâmega, onde nós temos fundamentalmente 2 helicópteros ligeiros, um médio e um pesado, em permanência durante a fase mais crítica, mas que, e era isto só que eu gostaria de passar, a ideia de que nós continuamos a fazer uma monitorização permanente do risco. Neste momento, Arcos de Valdevez não tem nenhum helicóptero. Porquê? Porque o risco estava no Algarve. Retirámo-lo de Arcos de Valdevez e metemos-lo no Algarve. O ano passado, houve necessidade de reforçar o Alentejo, reforçámos a presença de meios aéreos no Alentejo no período mais crítico. É uma jogada que vamos fazendo de acordo com as análises de risco entre o Norte, o Centro e o Sul, que, como o Sr. Deputado sabe, tem características diferentes em todo o ano e, normalmente, quando temos períodos de pior condição de risco para o Alentejo, normalmente temos melhores condições a norte e no centro que nos permite balancear estes meios. E é isso fundamentalmente que nós... Os heliportos são sempre bons, é um encargo que o Estado teria que assumir e que não são aqueles que estão à minha disposição. Os meus números não têm nenhum cariz político, são cariz operacional, eu vivo com aquilo que tenho e a única coisa que eu posso dizer é que, apesar de ter dito que o número de ignições no ano a seguir aos grandes incêndios diminui, eu relembraria que em 2018 tivemos mais ignições do que em 2010, em 2011, em 2013, em 2015 e, portanto, tivemos mais ignições do que nesses anos que tinham havido vésperas de grandes incêndios. E, portanto, trabalhamos com aquilo que temos disponível e tentamos fazer o melhor com aquilo que temos disponível. E estes 2 anos, os portugueses poderão julgar-nos melhor sobre aquilo que conseguimos relativamente com esta remodelação, pensamento e dispositivo e filosofia de combate, e estou só a falar no combate, que nestes últimos 2 anos incutimos. Testámos muito em 2018, implementámos em 2019 e iremos continuar a trabalhar para em 2020 conseguir proporcionar segurança aos portugueses. Muito obrigado, Sr. Comandante. A Sra. Secretária de Estado pediu 1 minuto para responder uma questão que ficou por responder relativamente à questão, penso que foi o Sr. Deputado João Dias do PCP, sobre os EPIs. Peço desculpa, Sr. Presidente. Comecei a falar mesmo antes de acabar, era para ver se conseguia aproveitar o tempo. Sr. Deputado, relativamente a quem é que paga os EPIs e à questão do reforço destes equipamentos. Relativamente a tudo aquilo que já foi distribuído no âmbito da administração interna, quer pelos bombeiros, quer pelas forças e serviços de segurança, obviamente esses equipamentos foram pagos pelo Estado. E, portanto, estamos a falar de mais de 1.700.000 equipamentos distribuídos, sendo que destes cerca de 700.000 foram especificamente para os corpos de bombeiros. Temos também em curso um concurso que vai permitir reforçar a distribuição de equipamentos de proteção individual, mas de utilização florestal, portanto, para o combate aos incêndios. São mais 10.000 equipamentos. Este concurso também, infelizmente, sofreu atrasos e, portanto, estamos a fazer tudo o que é possível para garantir a maior celeridade no mesmo, para que estes equipamentos possam rapidamente chegar às corporações de bombeiros. Sr. Presidente, muito obrigado. Peço desculpa por ter ultrapassado violentamente enquanto usava da palavra e muito obrigada a todos. Muito obrigado a todos. Este foi, sem dúvida, um debate profícuo e que foi um debate interessante para a nossa atividade política e para a defesa dos superiores interesses do país. Para agradecer a presença da Sra. Secretária de Estado e do Sr. Comandante Nacional, terminava desejando-vos muito boa sorte para esta aplicação deste dispositivo, porque naturalmente que a vossa sorte é a nossa sorte, é a sorte do país. Muito obrigado pela vossa presença. Informo os Srs. Deputados que ainda temos mais 2 pontos na nossa ordem de trabalhos, que resolveremos rapidamente. Só despedir-me, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado.